Olá, olá pessoal, tudo bem? Adriana Moreira no Divã Cotidiano. Tô aqui mais uma vez pra gente conversar algumas coisas. Hoje, quando acordei, confesso, tive meu primeiro insight, a meditação do dia, e tem sido recorrente, do tipo, vou dar conta? Vou dar conta das metas traçadas, do meu planejamento da semana, de como eu pretendo fazer as minhas coisas. Eu tenho recursos para isso, e tudo isso está dentro no aspecto quando a gente entende que a vida, se não dá para ser medida nos desejos cartesianos, porque ela não é linear, existe um objetivo, né? A gente precisa alcançar objetivos, estabelecer metas, prazos. E quando a gente faz isso de uma forma desregulada, certamente o que seria positivo nas fontes das nossas inspirações, né, que nos fornece a ideia de sucesso, a obtenção dos conhecimentos teóricos, né, de livros, palestras, pessoas que nós admiramos, colocamos como modelos de vida. Então, esse caminho positivo que estaria tudo ele calcado numa força da vontade de ir, né? De ir para frente, de progredir, poderia estar comprometida. Porque não pensamos corretamente nas etapas disso, né? Nas possibilidades de outras coisas que podem acontecer, porque, em geral, a gente planeja com uma certa inflexibilidade. Não, a gente tem que ser um pouco mais flexível, colocando alguns pequenos intervalos, horas na semana, tipo, se acontecer algo, eu consigo encaixar aqui. Porque embora o dia tenha 24 horas, a gente não trabalha 24 horas em vigilância, gente. A não ser aquele que está em plantão, no hospital, trabalhando, ou outros tipos de trabalhos que estão focados em turnos, né, de 24, 48 até 72 horas, extremamente exaustivo, estressante, e que depois determina, olha, você vai ter que descansar, porque você não vai dar conta, você não é um robô, você precisa de um descanso, de um respiro. Muito bem. Às vezes a gente tem, então, 8 horas de trabalho e coloca 24 em 8. É disso que eu estou falando. E no aspecto, uma força que nós temos interna chamada então vontade. Então, para alimentar essa vontade, eu preciso manter minha mente positiva, até com gratidão à vida, sabe? Com pensamentos de afirmações, que tudo bem, tem desafios, mas eu vou alcançar recursos internos trabalhados já há tempos e eu vou conseguir ir, seguir, mesmo que ainda um pouco devagar. Às vezes precisamos pensar nisso, a pressa, a cronologia traçada, que é diferente do tempo que nós precisamos para executar determinadas tarefas. O nosso cérebro, ele é fantástico, gente. Como todo o nosso sistema nervoso central e periférico, mas ele precisa ter tempo para organizar os nossos pensamentos e entender, né, as orientações, o que nós recebemos de informações, de como eu vou codificá-las, aonde eu vou direcioná-las, né? Eu estou falando de saúde mental, emocional. Eu não posso sobrecarregar todo o meu aparelho orgânico porque eu tive uma vontade irracional. A vontade, ela deve ser racionalizada, como um antigo filósofo que a maioria conhece, Aristóteles, dizia, né? Schopenhauer até fala no aspecto irracional da vontade, e até outros filósofos, porque realmente é uma força que sai da nossa força interna, né? Porque a gente está direcionando isso para um desejo, uma conquista, um objetivo. Então, nós temos recursos que nós temos dentro de nós, do tipo, isso vai me favorecer ao bem-estar, isso vai me favorecer ao crescimento, à minha evolução, e isso ganha, então, né, até ao cansaço. Então, eu tenho que ter coragem para entender que eu tenho cansaço, mas eu tenho limite.
né? Eu tenho que ter coragem para entender que se eu não tiver resiliência para entender esse meu cansaço, esse meu limite, e persistir naquilo, eu vou colapsar, né? A neurociência então vem falando um pouco sobre a vontade, e ela diz, olha, o seu córtex pré-frontal é o local onde a gente planeja, toma decisões, controla nossos impulsos. Sim, mas e se você não cuidar dele? E se você simplesmente também dizer sobre um aspecto de recompensa, olha, se você trabalhar 12 horas, você vai ganhar mais 8, sei lá, 8 reais do tempo da sua hora de trabalho. Lógico, tô colocando um valor aí, né, muito pequeno, mas vamos supor. E esses 8 reais, te abre os olhos e você fala, nossa, que maravilha! Então eu vou trabalhar mais 6. Mas compensa. A recompensa aparente, ilusória, vai te nutrir para você continuar trabalhando exaustivamente. Mas é ilusória. A gente tem que pensar o que é verdade e o que é realmente racional. Porque senão você afeta uma região chamada estriado ventral, uma região também do sistema nervoso central, onde ele vai dizer assim, olha, para você se sentir recompensado e feliz, então coma chocolate. Ótimo. Aí você tem uma recompensa, comeu chocolate, você adorou, você liberou a partir daí dopamina. Mas aí você fica exausto no dia, vamos supor. Aí você fica ansioso. E você fala, nossa, preciso de mais chocolate. Porque realmente, o seu corpo vai precisar de mais energia. Você vai precisar mais de glicose. Porque suas células cerebrais, elas são ávidas por glicose, como o seu músculo. Para você se movimentar. Para sair da cadeira, para se movimentar. Para a vida. Então, essas sensações do prazer, motivação, elas são guiadas também por essas substâncias neuroquímicas e que depende de um movimento teu para aquilo. Agora, se você coloca isso a mais, a recompensa vai ficar te falando, eu quero mais recompensa, eu quero mais recompensa, e vira compulsão. Maus hábitos. Então, a gente está falando também de centros que podem estar danificando nossos centros que demoraram milhões de séculos para eles tomarem posicionamentos orgânicos, como o hipotálamo, que regula as nossas funções corporais vitais, vegetativas, como fome, sede, temperatura. Você regula esse centro, baseado então em estados exaustivos da nossa fisiologia, né? Se encharcar de comidas indevidas, né? Ficar no estado desidratado porque não teve tempo nem de tomar um copo de água no dia. Eu tô falando por mim, muitas vezes eu fiz isso. Fiquei sem comer, sem beber, porque não vai dar tempo. Gente, as amígdala, desculpa, que também faz parte do sistema nervoso de controle da vontade, lá, tô falando da área cerebral, hein? Das regiões próximas às regiões do córtex ali, chamada amígdala. Essa região, ela influencia o nosso estado emocional, principalmente a questão de estresse e ansiedade. E reduz a nossa capacidade de autocontrole quando ela está sobrecarregada, gente. Então, se a ciência vem nos colocar isso, a psicanálise fala assim, olha, se você tomar conta do seu consciente, ótimo, você vai saber então o seu ato, consequências do seu ato, quais são os seus desejos, só que a maior parte deles, gente, está um outro lugar, chamado inconsciente, sabe? Nós estamos recheados de impulsos e desejos inconscientes. A gente traça planos e quando a gente vê, a gente executou, sei lá, 1/1000 deles no dia. E a gente arrasta o dia com impulsos inconscientes, automáticos, sem entender às vezes o porquê que você está fazendo. Né? Aí bate a insatisfação e nem se pergunta por que está insatisfeito. Tristeza. Então, a gente precisa entender o que controla o nosso ego, o nosso eu, que já é essa parte racional, segundo Freud, né? Então, onde está a nossa realidade e onde está a nossa fantasia no dia? Tô falando para a vida não, eu tô falando para agora. Não tô falando nem do passado, tô falando para o agora. Eu sei que dentro da nossa estrutura psíquica, né, que é descrita também por Freud,
O superego é aquela voz que fica assim, dando aquela questão moral, olha, dentro dos padrões sociais você pode ir até aqui, não pode ir até lá. Então você vai controlando os seus impulsos do querer mais, de fazer mais, né? Do trabalhar muito, dentro de uma realidade não realidade, diremos assim. Então vamos prestar atenção, quais são os mecanismos de defesa nossos, que são conflitantes, desafiadores, que estão nos bloqueando, né? Ou procrastinando nós tomarmos uma decisão devida. Que tipo de pulsão a gente alimenta no dia, de vida ou de morte? Claro que o de morte é interessante, e a gente vai falar dela no outro episódio, com uma própria pulsão de vida. Então, quando eu mato algo, eu quero colocar algo novo em cima, isso é uma ideia. Então, ideias ruins, eu quero destruí-las para colocar ideias novas, né? Eu quero ir para frente, eu não quero voltar para trás, isso é aspecto evolutivo, claro. Somos impulsionados para isso. Mas quando nós adoecemos, não conseguimos encontrar saídas. Então, a gente pode comprometer nossas funções cognitivas, dos nossos processos mentais, das tomadas de decisões, dos problemas de controle, até chamadas de soluções. A nossa função executiva cerebral de planejar, focar e regular comportamentos mediante a nossa vontade irracional das coisas. Então eu posso ter uma vontade extremamente saudável, maravilhosa, para que eu possa executar todo o meu planejamento que sai de mim objetivada, mas se eu colocar isso sem esse olhar cuidadoso, sabe? A gente vai falar sobre irracionalidade dos atos. A gente vai falar de andar inconsciente, ou seja, sem a consciência do que realmente estamos fazendo, desejando, as consequências do que isso está sendo premeditado mediante o seu movimento, né? Então, a gente precisa pensar nas bases psicológicas básicas de que se a gente quer ter autonomia, competência, melhorar no relacionamento, é claro que a vontade ela tem que ser uma força positiva, alimentando nossas virtudes, como disse de coragem, mas até mesmo, como a psicologia positiva fala, da força do nosso caráter, cultivada com práticas, gente, com metas, e voltando ao aspecto da gratidão e resiliência. Então, a força de vontade, ela é estudada, porque com certeza a lei é muito relevante para todos nós. Sem ela, sem colocarmos estratégias, sem pensarmos que tipo de recompensa nós estamos buscando, nós vamos comprometer até a nossa preservação. A gente pode ter todos os recursos na mão, mas a força da vontade está para a mente. Elas estão ligadas para que a gente possa ter impulsos que, se não de controle, mas de gerenciamento do que nós resistimos a tentações, por que resistimos, para onde nós estamos focando os nossos olhos, quais os prazos estamos nos dando, quais as nossas distrações, olha, tantas questões, né? Talvez o autocontrole esteja um pouco distante do nosso dia a dia, mas o gerenciamento não. Eu posso estar alerta, vigilante ao meu próprio comportamento e reações do dia. É desafiador, com certeza, gente. A vida é desafiadora. Mas a partir dela nós crescemos. A partir dela nós evoluímos, crescemos. Aprendemos coisas novas, ajudamos outras pessoas também a serem contaminados por essa vontade positiva da vida. Vamos nos fortalecer nessa vontade. Vamos dizer para o nosso sistema límbico, vamos, emoções positivas, vamos acordar. Para que tanta raiva? Por que tanto medo? Vamos ter mais prazer. Vamos buscar esse prazer, mas com moderação, sabe? Com gentileza, com lembranças boas, com determinação, disciplina, ok? Se você quer aumentar sua dopamina, que é esse centro de recompensa e motivação, que ela vai ser aumentada no sistema límbico, na região do núcleo accumbens, você precisa desejar o movimento.
e ter um comportamento saudável para isso. Para minimizar o estresse que está na região da amígdala do cérebro, que nos coloca entre o medo, né, e condições de redução da nossa capacidade de controle, o autocontrole, que afeta, portanto, a nossa vontade, vamos favorecer aí uma atividade física, uma meditação gostosa. Vamos buscar um passeio no parque, uma meia hora olhando para o sol, observando um pássaro, os seus cantos. Faça um pequeno movimento, não precisa ser muito grande, para você fazer essa interação social com o meio, com impulsos emocionais direcionados com lógica, com uma razão, mas também permitindo-se que essa emoção positiva contamine o seu ser, com uma glicose que alimenta o cérebro, ou seja, as nossas células nervosas, como a glicose que alimenta os nossos músculos. Elas são vorazes, essas células, por esse açúcar. Por isso que a gente busca, e muito. Então, se a gente ficar no descontrole, vamos querer muito mais açúcar, principalmente os tipos simples, porque a gente aí consome rapidamente. Sacia, então, né, o nosso cérebro, dá recompensa a ele. Aí ele pode trabalhar mais, olha que beleza. Aí na hora que ele estoura igual uma panela de pressão, tô aqui adoecido, né? Então eu fecho aqui o nosso dia com um pensamento, né, dos filósofos antigos e os mais contemporâneos, mas eu gosto muito da frase de Hannah Arendt, né? Ela explora muito o estudo da vontade e o trabalho, como se a vida do espírito, ó, o trabalho é a vida do espírito. É um argumento meio estranho falar assim, né? Porque quem fala em espírito acha que a gente está falando de vida. Quem fala de vida fala também de espírito. Mas na verdade, talvez ali ela quis dizer assim: olha, as suas funções mentais, fundamentais, de pensamento e julgamento, vai promover a vida de seu espírito como uma força, portanto, da vontade, vai agir sobre as suas faculdades orgânicas, sobre a sua realização. Então esse conceito é super multifacetado, né? Existem então as perspectivas, como disse, filosóficas da ciência, das neurociências, que fazem parte das ciências, mas com especificidades, né, aos estudos comportamentais e do sistema nervoso central, ou do estudo neuromental e tantos outros conceitos semelhantes. Mas que a gente pode então estar arraigado a possibilidade de entender o nosso impulso, para que ele seja não cego, mas permitir que essa vontade de alimentar seja racional, né? Como Kant também aborda a respeito, antes dele Aristóteles, Friedrich Nietzsche, né, também, ele comenta sobre a importância para o potencial criativo, para o nosso crescimento e superação. Nós precisamos pensar que então, somos seres falíveis, precisando parar para pensar sobre os passos, né? Nós estamos caminhando, né, evolutivamente para sermos perfectíveis. Olha, acredite, você tem valores e só você pode acessar. Um grande abraço, uma excelente semana para todos.